Meus irmãos, minhas irmãs, é com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu nesta busca por conhecermos a verdade e nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, é preciso que agradeçamos a Deus mais uma vez por esta oportunidade da vida. O Senhor nos concedeu a vida para a nossa administração pela eternidade. Por isso, nós nos encontramos aqui mais uma vez na Terra, realizando novas experiências para, quem sabe, um dia, e com certeza este dia, um dia chegará, em nos tornarmos bons administradores. Um dia todos nós seremos bons administradores, em especial administradores deste patrimônio que conhecemos com o nome de vida. Administradores deste corpo físico que também é um patrimônio divino. Este corpo o Senhor nos concedeu como uma ferramenta fabulosa para trabalharmos a nossa melhoria. Este instrumento que temos à nossa disposição para realizarmos todas as experiências de que necessitamos para nos transformarmos em criaturas melhores. Por isso, mais uma vez agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, nós também agradecemos e precisamos constantemente agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados mensageiros do Cristo que constantemente estão caminhando conosco, nos auxiliando nestes processos de escolhas. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão aos espíritos amigos, gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que vão chegando, se conectando aqui conosco neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje trouxemos para as nossas reflexões mais uma questão de O Livro dos Espíritos, estudo sistematizado que estamos realizando deste livro. Então aqui hoje trouxemos a questão de número 160, questão de número 160, que se encontra na parte segunda, mais especificamente no capítulo 3º, e estamos estudando acerca do desligar da alma e do corpo físico. De que forma isto acontece? Quando isto acontece? A separação da alma e do corpo. Como isto se processa? Então, tudo isto, nós estamos encontrando as respostas para os nossos questionamentos acerca da vida no corpo físico, acerca da vida no mundo espiritual. Então, o questionamento formulado por Kardec, neste item de número 160, se encontra aqui da seguinte maneira: o espírito, ou seja, nós, quando nos desligarmos deste instrumento físico, encontraremos de imediato com aqueles que nós conhecemos aqui na Terra e que nos antecederam este retorno ao mundo espiritual, seja, que morreram no corpo físico antes de nós, seja, o espírito, quando cessa a sua trajetória aqui na vida física e retorna para o mundo espiritual, ele encontra de imediato
com todas aquelas criaturas que conheceu, que teve contato, seus amigos, os seus parentes, que ele conheceu e teve contato aqui na Terra, ele reencontra essas criaturas no mundo espiritual, todas elas de imediato. Então este foi o questionamento formulado por Kardec. E os espíritos amigos, respondendo a ele e a todos nós, disseram o seguinte: sim, reencontraremos. No entanto, este reencontro acontecerá de acordo e em acordo com a nossa afeição. Se não tínhamos afeição nenhuma com um determinado parente, ou com um determinado amigo, ou a quem a gente teve algum contato, mas que não tinha esta afeição, ou não construímos esta afeição, não iremos reencontrar de imediato esta criatura no mundo espiritual. É por isso que eles respondem: sim, conforme a afeição que lhes votava e que a eles lhe consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber na entrada do mundo dos espíritos e o ajuda a desligar-se das faixas da matéria. Então aqui eles lembram que muitos dos nossos amigos, dos nossos parentes, que nos antecederam neste retorno para o mundo espiritual, eles virão nos reencontrar neste aeroporto da vida, nesta rodoviária da vida, como se estivéssemos fazendo uma viagem. E quando retornamos de viagem, tem lá algum parente, algum amigo que foi nos buscar ou que foi nos reencontrar, nos auxiliar com a bagagem, por exemplo, na rodoviária ou no aeroporto, quando fazemos este retorno de uma viagem. Então, assim, eles nos lembram que muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada no mundo dos espíritos e o ajuda a desligar-se das faixas da matéria. Mas para isto é preciso que eles estejam em condições de auxiliar. Para isto é preciso que eles também tenham afinidade conosco e nós tenhamos construído uma afinidade para com eles. Se é um tio, se é uma tia, se é um avô, se é uma avó ou qualquer um outro parente com quem não construímos nenhuma afinidade, com certeza ele não estará lá nos aguardando para nos auxiliar, não estará lá nos aguardando para nos abraçar neste retorno para casa. É preciso ter afinidade, é preciso construir esta afinidade. E aí eles acrescentam que encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Então assim eles encerram esta resposta a este questionamento de Kardec sobre este reencontro com parentes e amigos neste retorno para casa. Então este reencontro vai depender da nossa afeição, da nossa afinidade com aquelas criaturas e delas para conosco. Da mesma forma que aqui na Terra acontece conosco pessoas que às vezes conhecemos de vista, mas que não temos nenhuma afinidade. Se nós viajarmos uma viagem mais longa, ficarmos 1 mês, 2 meses fora de casa, talvez nem vão saber que nós viajamos, nós nem o avisaremos sobre a viagem, e com certeza ele não estará no aeroporto nos aguardando quando retornarmos de viagem. Ao passo que, principalmente parentes mais próximos, com maior afinidade, estarão lá nos aguardando para nos transportar, para nos auxiliar com a bagagem ou para nos reencontrar saudosos depois daquele tempo de separação durante aquela viagem. Então aqui na Terra
para nós e para eles que nos antecederam, é como se estivéssemos em uma viagem e que quando deixarmos o corpo físico, nós estaremos retornando desta viagem para a nossa verdadeira morada. E aí nós precisamos atravessar esta alfândega da vida, nós precisamos descer neste aeroporto entre mundo espiritual e mundo material para adentrarmos neste novo país, ou o país verdadeiro da nossa origem, que é o mundo espiritual. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 160 para acrescentarmos mais informações acerca do assunto com o Espírito Miramês, Filosofia Espírita, volume 4, capítulo de número 7, Revendo Entes Queridos. Então aqui Miramês deu como título a este capítulo número 7, Revendo Entes Queridos. Então assim os espíritos amigos nos informam acerca deste retorno para a nossa verdadeira morada. E Miramês começa nos falando da seguinte maneira, que a alma ao atravessar o portal do túmulo, geralmente encontra os que foram caros na terra, bem como os que a guiaram nos roteiros espirituais. Então aqui ele nos lembra que, via de regra, nós encontraremos aqueles que nos foram caros aqui na terra, que construímos afinidades aqui na terra, ou que já tínhamos construído esta afinidade em outras oportunidades, bem como reencontraremos e visualizaremos no mundo espiritual aqueles que nos guiaram, aqueles que nós os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, mas que não o vemos enquanto estamos aqui no corpo físico. Nós iremos vê-los no mundo espiritual quando retornarmos desta viagem. Então assim ele diz e acrescenta, mas nem sempre isso acontece devido à sua posição na escala espiritual. Então é por isso que os espíritos superiores, respondendo a Kardec, eles disseram que iria depender da afeição, vai depender do grau evolutivo e da afeição que tenhamos construído uns para com os outros. Então, se um espírito altamente elevado, que realmente trabalhou e cresceu nesta hierarquia, ele não irá reencontrar aqueles que não trabalharam, que estão num degrau bem inferior desta escada, ou vice-versa. Então é por isso que ele nos chama a atenção mas nem sempre isso acontece devido à sua posição na escala espiritual. Compete a cada criatura, ou seja, compete a cada um de nós trabalharmos no nosso aperfeiçoamento enquanto nos encontramos a caminho, aliviando o nosso fardo e clareando nossa mente para ter a felicidade de encontrar os nossos parentes e amigos no limiar desta existência, no limiar do túmulo, ou seja, nesta transição entre mundo material e mundo espiritual. Cabe a cada um de nós realmente trabalharmos, aliviando o nosso fardo, clareando a nossa mente. E para isso é preciso que trabalhemos, é preciso que busquemos o aperfeiçoamento constantemente. Por outro lado, diz Miramês que, por outro lado, nem sempre os parentes estão preparados para assistir à nossa desencarnação e nos dar assistência. Aqui ele nos fala de assistir e dar assistência. Este assistir não é de ver, mas de nos auxiliar, de estender a mão e auxiliar, porque naquele momento de transição, no momento do desprender-se da matéria, em que nós necessitamos de ajuda, nem sempre aqueles que nos antecederam
este retorno à pátria espiritual, mesmo que eles estiverem ali presentes, eles não têm o preparo necessário e suficiente para nos auxiliarem. É como se estivéssemos na rua, no trânsito, e presenciássemos um acidente e não temos nenhum preparo para primeiros socorros. Aquele que ali se encontra, ou aqueles que se encontram ali necessitando de primeiros socorros, que foram envolvidos num determinado acidente, ou que estão de alguma forma necessitando deste socorro, eu não poderei auxiliar porque não tenho o preparo necessário e suficiente para prestar-lhes aqueles primeiros socorros. Então, assim funciona para conosco em relação ao espírito. Se não tivermos o preparo necessário e suficiente, não iremos ter condições de auxiliar, de assistir ao nosso ente ou aos nossos entes queridos neste momento do desenlace. Para isso é preciso preparo. É por isso que ele nos diz sobre esta dar assistência. Tudo é relativo na pauta da vida a que nos submetemos viver. Então tudo é relativo. É por isso que em muitas situações, em determinados questionamentos, você vai encontrar a resposta depende disso, depende daquilo, e conforme a resposta dos espíritos amigos, irá depender da nossa condição, do nosso preparo, da nossa afinidade para com aquela criatura e preparo espiritual para realizarmos aquela assistência. Então, tudo é relativo na pauta da vida. Quando os que foram antes de nós estão bem postos no mundo dos espíritos e os que desencarnam estão bem em consciência, eis que é uma festa da luz, onde o coração manifesta toda a alegria com a evolução da própria vida. Então aqui Miramês nos lembra que quando aqueles que nos antecederam este retorno ao mundo espiritual estão bem, ou seja, trabalharam e se melhoraram, estão equilibrados, e nós também, se trabalharmos e tivermos a consciência tranquila, estivermos bem de consciência, este reencontro será uma verdadeira festa de luz, onde o coração se manifesta toda a alegria com a evolução da própria vida. Então nos encontraremos ou reencontraremos e será uma verdadeira festa de luz por termos realizado todo o trabalho de crescimento, de melhoria, aquela consciência leve, consciência tranquila neste caminhar na vida material, bem como e acima de tudo na vida imortal. E ainda Miramês acrescenta: procuremos, pois, conhecer os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, por ser Ele o caminho. Procuremos conhecer os ensinamentos exemplificados por Jesus, por ser Ele o caminho por onde encontraremos as maiores alegrias da vida, por ser Jesus a porta por onde nunca erraremos as diretrizes que nos levam à paz, por ser Jesus a verdade que sempre nos liberta da ignorância com todos os seus aspectos de infortúnios. Então aqui nos lembra Miramês a figura de Jesus, buscarmos nos ensinamentos exemplificados de Jesus a nossa rota, por ser Jesus o caminho, por ser Jesus a porta, por ser Ele a verdade que nos libertará das trevas da ignorância. E ainda ele acrescenta da seguinte maneira, que podemos sim rever os nossos parentes e amigos que já passaram para o mundo dos espíritos, dos mais elevados, recebemos a ajuda para nos fortalecer. Então aqui ele lembra que sim, reencontraremos com estes amigos, com estes parentes
que já passaram para o mundo dos espíritos ou retornaram para a nossa verdadeira morada, e daqueles mais equilibrados, mais esclarecidos, mais elevados, nós receberemos ajuda para nos fortalecer. Aos mais infortunados, prestamos ou prestaremos auxílio mesmo que eles não nos vejam. Então assim funciona no mundo espiritual, porque em muitas situações nós receberemos ajuda e recebemos constantemente ajuda sem que nós vejamos, porque nós não temos condições de vermos com os olhos espirituais ou de percebermos. Não temos, conforme nos disse Jesus, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Estamos constantemente sendo auxiliados por espíritos amigos e que nós nem percebemos. Então é por isso que aqui ele nos chama a atenção que dos mais elevados, dos espíritos mais elevados, mais esclarecidos, mais equilibrados, aqueles que já alcançaram a educação espiritual, nós recebemos auxílio, nós recebemos ajuda para nos fortalecer na caminhada. Porque Deus é a bondade absoluta. Deus não despreza, não abandona nenhuma das suas criaturas. Quanto maiores forem as nossas necessidades, maiores serão as ajudas ou o auxílio que nos são ou que nos serão encaminhados. Então, assim, Miramês nos lembra que Deus é a bondade absoluta e, sendo assim, Ele proporciona segurança a todas as suas criaturas. Então, Deus é a bondade absoluta e, em sendo assim, proporciona segurança a todos os seus filhos, a todas as suas criaturas. Deus criou o sol para nos sustentar aqui na vida. Então, Deus criou o sol que sustenta a vida na terra e, mesmo em alguns planos do espírito, no entanto, criou igualmente filtros para abrandarem a luz do sol, de modo que ela não nos causasse danos nas condições de espíritos ainda necessitados. Então Deus criou o sol para sustentar a vida aqui na terra e em planos inferiores no mundo espiritual, e ao mesmo tempo ele criou camadas de filtro para que estes raios solares não prejudicassem a vida, não nos prejudicassem na vida. Da mesma forma, funciona no mundo espiritual. Toda a natureza, lembra Miramês que toda a natureza carrega consigo defesas que o amor de Deus sustenta para a vida vibrar com todo o seu fulgor e harmonia. Então toda a natureza carrega consigo defesas que o amor de Deus sustenta para a vida vibrar em perfeita harmonia em todos os ambientes. No plano dos espíritos, as defesas são as mesmas, somente recebemos o que nós realmente merecemos, aquilo que nós necessitamos para a nossa trajetória. A justiça rege o universo, sustentando paz em todos os ângulos. Então, a justiça, ela rege todos os ambientes do universo, sustentando sempre a paz, a harmonia, a fraternidade. As criaturas recebem do amor do Criador a misericórdia capaz de aliviar todos os que sofrem, dotando-os de esperança rumo ao futuro. Então, todos nós, na condição de criaturas, na condição de filhos de Deus, recebemos da sua misericórdia tudo aquilo que nós necessitamos. E ainda ele acrescenta que a nossa alegria é grandiosa ao atravessarmos o túmulo e encontrarmos do outro lado os nossos entes queridos nos esperando com ansiedade
para nos transmitir as lições sublimes de todas as suas experiências no mundo da verdade. Imaginemos a nossa alegria, a sua, a minha, a alegria de cada um de nós ao reencontrarmos lúcidos no mundo espiritual, aqueles entes queridos, os nossos pais, os nossos avós, tantos entes queridos que já nos antecederam, ou que irão nos anteceder nesta viagem de volta, estarem ali na alfândega da vida, no aeroporto da vida, nos esperando de braços abertos para nos levarem para um ambiente de paz, de felicidade e nos ensinar tudo aquilo que eles já aprenderam antes de nós no plano espiritual, nos ensinar ou nos relembrar como transitar livremente no mundo espiritual por onde nós tivermos condições evolutivas de transitarmos. Assim nos mostra o espírito André Luiz na colônia Nosso Lar. A alegria que ele sentiu em reencontrar pessoas em espírito que ele conheceu aqui na Terra e que o auxiliaram no mundo espiritual, amigos que ele fez no mundo espiritual e que o auxiliavam constantemente no transitar na própria colônia e em outras colônias e mesmo fazendo viagens aqui para a Terra. Então assim nos lembra Miramês e acrescenta que esse aconchego nos dá mais vida e faz crescer, sobretudo, a esperança, de sorte que as promessas crescem para o futuro por reconhecermos que a morte não existe, que somente a vida brilha em todos os sentidos do universo. Ou seja, a morte não existe. O que existe é apenas vida. Isto que nós denominamos como sendo morte é apenas um momento de transição, um momento de mudança, onde nós deixamos um fardo pesado, um fardo físico e retornamos para casa. Então é um momento de mudança, assim como acontece conosco quando mudamos de residência aqui no plano físico, mudamos de uma casa para outra, de um apartamento para outro, às vezes no mesmo bairro, no mesmo setor, ou em uma outra cidade, em outro estado, ou até mesmo em um outro país diferente do que nós habitamos atualmente. Então, assim, a morte é simplesmente um momento de mudança. Então, a morte não existe. O que existe é vida e vida em abundância. E aí ele lembra que a doutrina dos espíritos é um coadjuvante desta felicidade. Essa escola muito ajuda, ou seja, a doutrina espírita é uma escola que muito ajuda a alma que se encontra em trânsito e em transição aqui na Terra. Essa transição aqui e esse trânsito aqui neste plano físico para retornar para o mundo espiritual. Então é por isso que ele diz que a doutrina dos espíritos é um coadjuvante desta felicidade e esta escola muito ajuda a alma na transição da Terra para o mundo dos espíritos. E aí Miramês encerra estes esclarecimentos dizendo: não percas tempo. Então aqui ele nos convida, nos conclama a não perdermos tempo. Não perca tempo, meu irmão, minha irmã. Procuremos nos melhorar, melhorando-nos a nós mesmos, corrigindo as faltas e aprimorando as nossas ideias, iluminando os sentimentos e trabalhando no bem e para o próprio bem e para o bem comum, para que no momento da mudança da Terra para o mundo espiritual, estejamos iluminados e possamos encontrar todos os companheiros que já regressaram e que estão em condições de festejar conosco a nossa vitória. Então assim nos convida Miramês para que acordemos desta letargia
não percamos tempo, não desperdicemos tempo e nem energias, mas aproveitemos o nosso tempo para melhorarmos a nós mesmos, corrigindo a rota da nossa vida. É preciso corrigirmos a rota da nossa vida e para isso nós precisamos melhorar as nossas ideias, corrigir faltas, iluminar os nossos sentimentos, trabalhando no bem e para o bem comum e para o nosso próprio bem. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui conosco destas reflexões, desses estudos, destes esclarecimentos, estas maravilhosas elucidações acerca da vida. A vida aqui no plano físico, a vida no mundo espiritual, e que a morte não existe, que a vida continua, independentemente da sua crença, independentemente de você aceitar ou não este continuar da vida, um dia você irá perceber, quando deixar este corpo físico, que você não morreu, que você continua mais vivo do que nunca. Reflitamos acerca disto e até breve, em nome do Senhor Jesus.